Boa noite, né? Graça e paz aos irmãos, Shalom. Estamos aqui ao vivo, como falado, né, com o nosso querido pastor, né? Juliano Gama. Ele é fisioterapeuta, né? São Paulo, Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, nosso pastor, ele é doutor, né? E também, né, conhece muito sobre política e muito sobre a palavra de Deus, né? E nós estamos trazendo aqui hoje esse tema. Precisamos mostrar a realidade, né, ao povo de Deus, né, e a você também que gosta de querer saber, né, de ter conhecimento. E é muito bom de ter esse conhecimento, né, pastor? Amém. Saber das coisas, né, para a gente deixar de ser um pouco hipócrita e fazer as coisas certas, né? E já chega, né? O mundo hoje te vê a situação desse mundo, que a Bíblia diz que jaz no maligno, por motivo, né, de muitas pessoas ter o conhecimento e às vezes não colocar em prática. Outros, né, vivem na hipocrisia, né? Mas nós não queremos que aconteça isso no mundo, na nossa vida, né, pessoal, na igreja, onde você estiver, que nós possamos ser real e ser sincero, né? Muitos me conhecem, né? Sabe, eu sou de Amundá, né? Morei em Parintins, né? Já fui em Santarém, em alguns lugares, né, fazer aula de Deus. Todo mundo sabe quem eu sou. Hoje eu estou aqui em Manaus, né, fazendo a obra de Deus também, trabalhando na minha área secular. Mas o importante é estamos fazendo aquilo que Deus quer da gente, né, pastor? Trazendo a palavra de Deus, pregando, levando aonde quer que esteja. E nesse momento, você quiser compartilhar a sua opinião com a gente, né, e eu deixei uma pergunta aí, né? Muitos, né, me criticam por eu falar um pouco, né, da palavra de Deus e mostrar também a realidade da religião, né, da política. E muitos me criticam, né? Você se diz pastor, meus colegas pastores mesmo, alguns, né? E pessoal, né, que precisa conhecer realmente sobre isso, né? Me criticam. E hoje eu vou estar falando o motivo, né, porque é que eu também faço parte, né, da igreja e gosto também de um pouco de política, né? E isso faz parte do dia a dia, né? Religião e política sempre está com a gente, né? Sim, com certeza. Está com a gente. Por isso que eu trouxe aqui, né, o pastor Juliano. Ele sabe muito sobre isso e a gente conversa bastante. Eu acho interessante, né, o conhecimento dele em relação a isso e mostrar como é que nós podemos mudar. Até que se quiser mudar o mundo, a gente pode. Sim, né? Não tenho dúvida disso. Se quiser mudar o mundo, a gente pode. Vai depender de cada um de nós, né? Depende de mim e de você. E hoje, né, vamos falar um pouco de política, né? Hoje a nossa política no Brasil está totalmente perturbada, não pode falar assim, né? Sabe essa palavra? Sim. Totalmente indo o mal. Por que será? Qual o motivo disso, né? Será que eu não sou o culpado? Será que você não é o culpado também? Como assim nós somos o culpado? Porque nós somos eleitores, né? Sim. E nós que escolhemos nosso representante, né? Eu escolho meu representante, né? E nós escolhemos a pessoa para nos representar. Será que nesse momento de escolha, será que eu não faço uma escolha errada de colocar pessoas, né, erradas ali para acontecer isso? Não, pastor. Primeiro, saúdo todos com a paz do Senhor, né? Que Deus seja convosco. Eu penso que aí está exatamente o problema, né? Porque normalmente quando nós vamos executar a nossa escolha, nós escolhemos a pessoa, né? Então eu escolho o cara do meu bairro, o vizinho, o médico do hospital. Eu tendo a escolher uma pessoa. E o problema é que o sistema nosso de política, o que determina realmente a vontade é do partido. Então, por exemplo,
Não adianta nada eu ter, como acontece às vezes, um pastor, eu sou contra pastor ser candidato, acho que você pode ser uma coisa ou outra, né? Mas isso aí também é cada um com seu cada um. Mas vou usar isso como exemplo, um pastor, de repente, num partido de esquerda, onde os valores são abortistas, são defensores das drogas, são defensores dos bandidos, né? Liberar os bandidos, encarceramento. E aí, como é que esse cara vai ter poder de mudar alguma coisa? Na hora que ele chegar lá para votar, não é a decisão dele simplesmente, é a decisão do partido. Ele pode votar contra o partido? Pode. Normalmente nos partidos de esquerda ele vai ser expulso e tudo mais, mas normalmente eles vão seguir o que o partido determina. Então não adianta nada você escolher um cara para a política, você tem que escolher o partido e entender quais são os valores do partido, entender quais são as defesas do partido. Então, assim, de antemão, eu tenho uma frase que eu vou mandar fazer uma faixa e vou pendurar aqui. Eu já estou pensando como é que eu vou fazer com o meu vizinho, tem que saber se meu vizinho, qual é o pensamento político dele, para também não afrontá-lo, né? Mas eu vou botar uma faixa aqui na frente escrita: se você é cristão e vota em partido de esquerda, ou você não conhece do cristianismo ou você não conhece de política. Porque os pensamentos deles são completamente diferentes disso daqui. E eu não posso votar num cara desse, por melhor que ele seja, por mais honesto que ele seja, por mais história que ele esteja, eu não posso votar num cara desse porque eu vou estar votando num partido que é contrário a tudo aquilo que o meu Deus deixou nessa terra para a gente fazer de correto. Então fica muito difícil a gente escolher dessa forma. Agora deixa de também do outro lado. Eu não estou dizendo que a direita tem que ser endeusada. A direita tem muita, com perdão da palavra, muito cabra safado também, né? A falta de caráter, ela não escolhe direita ou esquerda. Agora, é necessário observar quais são os parâmetros dos partidos de direita, dos partidos de centro e dos partidos de esquerda, para que você possa tomar uma decisão baseada naquilo que você acha correto. Então, se você, porventura, acha que aborto é correto, acha que drogas é correto, vote no partido de esquerda. No nosso regime democrático, você tem esse direito. É verdade. Eu queria até perguntar, né, se o áudio está saindo legal aí, né? Cadê o Cassiano para dar uma ajudinha na gente? Foi dar um perdido. Saber se o áudio tá... Parece que o microfone não está colocado bem direito, ou é minha impressão minha? Parece que sim. Tá ótimo. Tá colocado. Isso. Então, o que o pastor estava falando em relação à escolha, né? Aí nós vemos, né, a realidade está acontecendo, né? Eu fico assim pensando, pastor, pensando muito quando eu vejo no evangelho, né, que conhece a palavra de Deus, que até prego, né? E fala sobre família e fica apoiando, né, o partido que realmente está contra a família, né? Que vem com ideologia, que vem com bastante coisas erradas, que a própria Bíblia condena, né? A Bíblia condena. E aí eu fico assim pensando, eu não estou aqui me julgando, né? Falando aqui que eu sou, né, o sábio, né, o santão, não. Eu fico pensando por que é que essa pessoa que conhece a palavra de Deus, né, que tem a palavra de Deus, né, que prega, e eu queria, né, que essa resposta hoje, né, esse pastor pode me dar essa resposta, ou alguém que está assistindo pode me dar essa resposta, por que é que essa pessoa que conhece a palavra de Deus, ela está totalmente contra os parâmetros da palavra de Deus, apoiando partido que é contra a família, que é pela ideologia e que é pelo aborto, né? Pessoas assim que eu já vi pessoas assim que me confrontarem porque eu falo mal, né? Não é falar mal, eu falo a realidade que está acontecendo, né? Falar mal, eu acho assim, pastor, quando a gente fala mal é alguém
não sei nem como eu posso colocar esse exemplo, falar mal de alguém, falar algo que você não sabe, né? Uhum. É que você coloca algo que você não tem certeza. Eu acho que isso aí é falar mal. O que o senhor acha? O que o senhor entende por isso? Se você não tem certeza de um fato, o julgamento adequado, na esfera, vamos chamar na esfera legal mesmo, depende do quê? De você olhar os dois lados da moeda, ouvir as duas palavras. Então, se você tem, por exemplo, uma pessoa sendo acusada, você tem que ouvir a pessoa que acusa e também tem que haver a pessoa que está sendo acusada, né? O acusador e a pessoa que está sendo acusada. Para que o juiz possa tomar uma decisão adequada, ele tem que entender os fatos não só através de uma opinião. Então, assim, sempre quando você não tem certeza de algo, a tendência natural é de você absolver uma pessoa, né? Funciona assim. Mas as pessoas hoje em dia, elas procuram, acho que isso é do ser humano, né? Se a gente bota um pano branco aqui com um ponto preto, as pessoas, e mandar procurar onde é que está o erro, as pessoas vão direto no ponto preto, né? As pessoas tendem a olhar sempre a face ruim, os erros das pessoas, e às vezes nos julgar pelos erros cometidos no passado. Isso é muito natural. Mas assim, eu vejo que há um pouco de ignorância política, porque no nosso país nós somos ignorantes políticos, né? Isso é fato. Estamos melhorando muito agora, apesar dessa confusão política toda. As pessoas estão começando a abrir os olhos e começando a entender como é que funciona esse esquema. As redes sociais estão ajudando bastante em relação a isso. Mas eu acho que também tem a questão da ilusão, porque normalmente tanto a direita quanto a esquerda, ela vem com uma boa ação, ela vem com algo bonito que você olha e você não tem como você dizer que aquilo não deve ser feito, mas por trás daquilo ali existe algo ardiloso, existe algo preparado para, né? Então, vou lhe dar um exemplo agora na pandemia, né? Houve uma série de pessoas que morreram por conta de politicagem, né? Barata, onde as pessoas vendiam. A máscara é um exemplo desse. As pessoas vendem, não, você tem que usar porque você não vai contaminar os outros, você também vai se proteger. E aí eu pergunto, cadê um artigo científico mostrando que a máscara é eficiente? A Holanda, por exemplo, aboliu as máscaras justamente por esse motivo. Então, assim, por que então a gente está usando máscara? Qual o motivo atrás disso daí? Então, sempre às vezes eles vêm com uma coisa bonitinha, né? Mas por trás disso daí tem algo maior. E normalmente envolve dinheiro e poder. Normalmente. Então a pessoa às vezes recebe uma ilusão, né? Sei lá, o cara bate na sua porta, te promete mundos e fundos, você conhece ele desde pequenininho, e aí você dá um voto de confiança para aquela pessoa, mas quando ele chega lá, ou o sistema engole ela, ou o partido sobrepõe a sua própria vontade e determina a vontade dele. Penso assim. É isso, o pastor falando tocou no assunto, né, sobre politicagem, né? Nós precisamos diferenciar política, né, de politicagem, né? É isso que a gente vai falar, né? Uma coisa é eu me envolver com política, outra coisa é eu me envolver com politicagem, né? Porque a politicagem, ela traz só para as pessoas que estão fazendo, a pessoa que se envolve com politicagem, ela quer o benefício próprio, né? Sempre quando se tem isso, um benefício próprio para si próprio, esse chama-se politicagem, né? Politicagem. Porque a política não é isso, né? Política não é isso, né? Política, ela é um conjunto, né, de algo que eu venho trazer em benefício à população, né? Sim. Ou seja, ela traz coisas que vem beneficiar uma família não, uma comunidade, né? Uma comunidade, ou seja, é uma diretrizes, né? Que vai ajudar um povo que está necessitado, de ajudar, trazendo benefício para vamos supor aqui, para
Vai que eu esqueci uma palavra que fala sobre. A política é a ação de um indivíduo ou mais, né? Que É, vem trazer benefício para a sociedade. sociedade. E toda a sociedade no geral. Concordando ou não, a maioria, teoricamente, deveria ser privilegiada. Né? Isso. E a politicagem é usar da política para benefício próprio. Acho que a definição é bem essa mesmo. E aí, baseado nisso, eu te pergunto. No censo de 2010, do IBGE, nós, se eu não me engano, 87 ou 84% da população é cristã no Brasil. Católicos e protestantes. Nesses 84 ou 87%, não estão contados testemunhos de Jeová, não estão contados os espíritas, que querendo ou não são cristãos. Não tô, Deus me livre, tá indo contra o que vocês acreditam, respeito, tá? Mas eles não incluíram vocês como cristão, mas eu incluo porque, discordando ou não das doutrinas que cada um tem, para mim vocês são cristãos, tá? Não lembro se os adventistas estavam incluídos, os judeus não estavam incluídos, os messiânicos. Então vamos imaginar 84% da população. Naturalmente, as decisões no Brasil deveriam ser baseadas na maioria, né? Por que é que o nosso Supremo Tribunal Federal é o contrário do que a maioria pensa? Aborto é uma das coisas que eles estão tentando, droga eles estão desesperados já para tentar liberar. Agora fecharam, por exemplo, lá a polícia não pode mais subir morro lá no meu Rio de Janeiro. Não pode mais, não pode fazer sobrevoo de helicóptero lá. Quem está sendo protegido? Está havendo política ou está havendo politicagem? Aliás, a STF nem poderia legislar, mas está legislando. Né? Vendo isso, está havendo política ou está havendo politicagem no Brasil? Politicagem. Politicagem. Né? E ainda, o pior de tudo isso, a gente poderia estar fazendo politicagem também, para o benefício da maioria, né? Transformando isso em política, já que é para a sociedade receber, mas a gente não consegue fazer isso. E aí eu volto lá naquilo que você falou no começo. Será que a gente não pode fazer nada para mudar isso daí? Será que nós somos 84% da população cristã? A gente diverge numa série de coisas, mas eu acho que a base da nossa religião é isso aqui que está aqui. A gente pode discordar de uma coisa aqui, outra coisa ali, ter os dogmas diferentes, mas, no geral, nós acreditamos ser filhos de Deus, acreditamos ser seguidores do Filho de Deus. Será que nada? Né? Porque a gente está vendo que os problemas públicos, né, que é para ser resolvido, não está sendo resolvido. Porque a política é para isso, né? Sim. É para isso, é para resolver os problemas públicos, né? O político que ganha, né, ele vai ali com o objetivo, né? É resolver, quando a gente fala de problemas públicos, todos problemas que são de público, né, é para ser resolvido através dos políticos, né? E por que não estão resolvendo, né? Por que será? Muitos e não estão preocupados não vão entrar numa política preocupado em ajudar, né? Muitos estão entrando porque querem benefício próprio, né? Querem salário. Eu conheço pessoas, né, que são políticos, que são vereadores, que são, né, prefeito, né, vice-prefeito e outros que trabalharam, né, e ganharam durante 8 anos, né, 8 anos. 4 anos como vereador, se reelegeram. E se reelegeram, né? E o problema público, né, continua ali. Por quê? Porque eles não trabalharam de forma correta, que é para trabalhar. Não trabalharam. Vou lhe contar uma história. O tempo que eu voltei dos Estados Unidos e morei em São Pedro da Aldeia, lá no estado do Rio de Janeiro, do lado da minha cidade natal, que é Cabo Frio. E eu morava num bairro chamado Porto, próximo de uma lagoa. E aí a prefeitura veio e quebrou o asfalto todo para mexer na rede de água. Minto. A concessionária de água veio e quebrou o asfalto. Não, vamos lá, de novo. A prefeitura veio, quebrou o asfalto todo e fez o asfalto de novo. Aquele asfalto bem
bem ruinzinho, que é para daqui a mais um ano ter que fazer de novo, né? E aí, assim que eles terminaram, a concessionária de água veio e quebrou o asfalto de novo para mexer na tubulação, sendo que as 2 obras eram obras programadas. E aí depois teve que asfaltar de novo. A quem que interessava isso daí? Alguém se beneficiou disso daí. Ou então ou então o prefeito da época era um péssimo gestor. Porque se você tem uma obra onde você vai quebrar o asfalto, por que não resolvia logo o problema da água e depois asfaltava tudo de uma vez? Mas a pessoa que vende o asfalto ganhou 2 vezes. Isso é comum demais. Infelizmente é comum demais. Isso é complicado, né? E falando nessa situação em relação a isso, o que eu vejo, pastor, eu não sei se lá no Rio de Janeiro, né, acontece muito isso. Aqui em Manaus eu sei que acontece, mas em outras cidades, né, acontece muito isso. E o próprio político, ele engana o povo, né, com troca de votos, né? Sim, isso é muito troca comum. de votos. E as pessoas, elas sofrem por quê? Porque em 4 anos, aquele candidato aparece, olha, eu vou te dar, né, um saco de rancho, né, 30 telha, eu vou te dar R$50, eu vou te dar, o que tu precisa aqui agora? E todos nós temos um problema a resolver, né? Precisamos de algo. Então o político, ele sabe qual é o seu problema naquele momento, né? Ele sabe que você está precisando e você fala para ele e chega lá, olha, eu resolvo, pronto, você vota em mim? Aí a pessoa, coitada, precisa de ajuda, fechado, né? Isso é uma troca, né? Fechado, aí volta, aí depois some, né? Não é demais. Se o povo tivesse noção, é porque a nossa cifra, nós somos um país, eu morei nos Estados Unidos há pouco tempo, mas é um país diferenciado, onde as pessoas não esperam muito do Estado. Tem um buraco na rua, se o Estado não vem resolver, eles mesmo resolvem. Não tem muito essa coisa. Junta o vizinho do lado e se resolve o assunto. Nós hoje somos, acho que, a 8ª economia do mundo, 8ª para 10ª economia do mundo. Se o Brasil, se o político fizesse a decência de ficar 4 anos sem roubar, você não tem ideia do que seria isso daqui. Nós passamos por essa crise, essa pandemia louca aí, o nosso PIB vai despencar, mas você viu as estatais do Brasil? No governo passado dava prejuízo, 70%, 40% de prejuízo. Era como se ela gastasse R$100 e gastasse R$100 e só recuperasse 60 daqueles 100 que ele gastou, né? E mudou o governo e magicamente tem estatal dando 70% de lucro. Ou seja, você pega 70 do roubado com 70 de agora de lucro, são 140%. É dinheiro demais. Sabe quanto o STF gasta da gente por ano? Gastou agora em 2019? 100 bilhões de reais. Só o Supremo Tribunal Federal, aquele prédiozinho lá com 11 ministros, gastou 100 bilhões de reais. Aquele fundo partidário para poder eles fazerem campanha, 2 bilhões de reais. É muito dinheiro. Se eles fizessem por onde, nós seríamos um país, nossa, vocês não têm ideia do que seria isso daqui. Entendeu? E a gente não consegue porque a gente rouba demais. Né? Quando a Lava Jato surgiu, a expectativa que a gente tinha de roubo no Brasil era de 200 bi. A gente já sabe que isso chegou a trilhão. É muito dinheiro. Aí você vende o seu voto, irmão, por um centro de tijolo e você passa 4 anos com esgoto rodando na sua rua. De repente, se você tivesse escolhido um camarada de um partido decente que pudesse fazer algo melhor por você, depois você teria a sua rua asfaltadinha, automaticamente você não teria ali o esgoto passando, automaticamente não teria tantos insetos e ratos, automaticamente os seus filhos não ficariam tão doentes. Então olha o que você troca por conta de um centro de tijolo, por 500 tijolos ou por R$50. Sendo que você é cristão, você não deve se vender. Seu Deus não é mamon, seu Deus não é o dinheiro, seu Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Assim eu creio. E uma pessoa que compra voto, já se vê que essa pessoa é corrupta, né? Já se vê. Aceita a corrupção. E quando você compra
E quando você vende seu voto, você está ajudando também a crescer a corrupção, né? Você também faz parte disso. Então, é hora de nós pensarmos, Sim. é hora de nós acordarmos e botarmos para ver a realidade que estamos vivendo, né? E vai chegar pessoas, né, aí com você. Uma coisa, pastor, que eu não sou enganado assim, logo de primeira, assim, ou seja, cai logo a ficha, com papinho. Por quê? As palavras, ela tem que combater com a sua ação, né? Sim. Se as suas palavras não tá de acordo com o que você está fazendo, né? Aí já vou ter uma desconfiança, né? Alguma coisa essa pessoa, né? Sim. Porque eu estou falando isso e eu falo de, né, como diz o Pai amado, né, de boca cheia. Vocês me conhecem muito bem, quem me conhece sabe. Me conhece muito a minha vida em relação, já pessoas, né, que às vezes a gente não mexe por não ser chamado assim de próximo, né? Mas a gente passa na rua, pastor Domingos, e às vezes a gente não sabe, mas por a gente trabalhar na igreja, né? As pessoas, muita gente conhece a gente, né? Sabe? Então, nós sabemos, nós conhecemos as pessoas, né, pelas suas atitudes, né? Porque palavra, às vezes, elas enganam, né? Mas o que vai condizer com a realidade é a atitude, né? A Sim. atitude de... E eu acho que a gente pode hoje usar muito isso daqui, ó. Telefone celular. Eu sempre orientava da seguinte forma: como é que eu faço para escolher um candidato? Primeira coisa que você faz é escolher um partido. Juliano, mas na minha cidade só tem PT, PSOL, Democratas, PSDB. Você vai escolher o menos pior, você não tem jeito, né? É o jeito que você tem para fazer. A segunda coisa, pega o seu telefone e pesquisa sobre a vida do cara, porque hoje você tem aí a rede social que te entrega tudo que o cara fez. Se o cara já foi político, por exemplo, tudo que ele votou a favor, contra, tá lá registrado, tem pessoas trabalhando nisso. Eu, inclusive, ajudo em relação a isso nas redes sociais. A gente vai guardando informação para quando chegar na época da eleição, a gente mostrar, olha, político, o que ele fez, o que ele votou, o que ele acompanhou, para que as pessoas tenham... Então procura na rede social, procura saber sobre a família do cara. É casado? Quanto tempo está casado com a esposa dele? Como é que são os filhos dele? Cidade pequena a gente faz isso com uma facilidade. O trabalho dele, né? Pois é, porque se o cara não consegue tomar conta da vida dele, da família dele, não vai tomar conta da sua, irmão. Você vai entregar a sua vida política e social nas mãos de um camarada que não consegue tomar conta da sua casa. Essas coisas precisam ser pesquisadas. Eu sei que é chato. Política, para quem não gosta, realmente é chato. Só que você não pode entregar a sua vida na mão dessas pessoas. Você tem que fazer um esforçozinho e procurar saber em quem que tu vai votar, cara. Senão você vai contribuir. É o que eu sempre falo: cuidado para não deixar o diabo governar a sua vida. Cuidado para não deixar o diabo governar a sua vida. A gente vai já entrar nesse assunto, pastor, que você está falando, em relação a isso, né? Porque às vezes nós mesmos, por falta de conhecimento, a gente faz o erro, né? Porque isso está na Bíblia, né? O próprio Deus falou, como é que aquele versículo que fala que o meu povo sofre por falta de conhecimento, né? Está na Bíblia isso. E ele fala justamente para os sacerdotes. É meio que o dedo apontado, ó. Meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E os sacerdotes tinham essas funções, os levitas tinham essa função, né? Isso. E eu vou te dar uma dica, você que está assistindo, né? O pastor Juliano estava falando, procura saber quem é a pessoa, né? Quem é o político, né? Que tá chegando na sua casa e pedindo o seu voto. Procura saber se esse político já foi, quantos anos, né, ele tem de vida pública e o que ele fez durante a sua vida pública.
procure saber. Nós estamos chegando na época de eleição de novo, né? Prefeito, agora, prefeito e vereador. Tá vindo bastante, vindo muita gente. Cuidado que tem pessoas que aqui em Manaus, que eu sei, tem pessoas que quer ser vereador para ajudar ali o tráfico, né? Para ajudar. Cuidado, preste atenção. Quem são os vereadores que tiveram 4 anos, né, no seu mandato, né? E o que foi que tiveram durante 4 anos? O prefeito, o vice-prefeito. Quem são? Quem é o candidato que está vindo do lado Tem prefeito que não vem mais na reeleição, né? Uhum. E estão deixando outra pessoa no lugar. Pesquisa, saber se essa pessoa é braço direito do prefeito, o que essa pessoa fez para ajudar com a população, né? com o povo que sofre mais, né? Por causa das consequências da ignorância. A nossa consequência. Tudo que fizemos de errado traz consequência, de certo ou de errado. Isso é bíblico, né? O que você plantar aqui hoje, amanhã você vai colher. Então vamos plantar coisas boas hoje, que amanhã você vai colher coisas boas. E tenha cuidado com as pessoas que vêm do lado, viu? Porque, vou dar um exemplo simples. Se você, porventura, é eleitor do Lula, às vezes você vai ver lá um candidato a vereador na foto estampada com o Lula do lado. E às vezes o Lula nem conhece esse cara. Se você é eleitor do Bolsonaro, por exemplo, você vai ver uma foto do cara com o Bolsonaro do lado, que o Bolsonaro às vezes nem conhece aquele cara. Eu vou na gráfica aqui agora, boto minha foto de um lado, foto do Bolsonaro do outro e penduro aqui no poste. Eu não sou candidato a nada, nem pretendo ser. Mas eu posso fazer isso, entendeu? Colocar um camarada do meu lado ali e dizer que ele está me apoiando. Aí você confia naquela pessoa e você automaticamente vai, não, vou naquele ali que ele é o candidato do presidente, é o candidato do ex-presidente e assim por diante. Tenha cuidado. Eu vi uma foto interessantíssima, o título é Rei do Marketing. É um camarada candidato a vereador que ele botou do lado a foto do Lula e do lado a foto do Bolsonaro. Ilusão e enganação. Então, mas existem pessoas boas? Existem pessoas boas. Existem pessoas boas que querem fazer o que é melhor. E tenho muita atenção por isso que o pastor Demilson falou, porque a gente às vezes fala as coisas, o pessoal acha que é maluco, eu acho até interessante que o tempo vai passando e vai dando razão a quem tem que dar, né? Eu fui visto como maluco nessa pandemia o tempo inteiro, mas as coisas que eu falei lá atrás estão vindo à tona e mostrando que eu acertei. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque simplesmente eu estava estudando fora da bolha, né? Eu sou da área da saúde, estava estudando fora da bolha. Se você estuda dentro da bolha, você só vai ouvir aquilo que você tem que ouvir, né? É assim que funcionam as coisas no mundo. É assim, você vai fazer uma pesquisa no Google, o Google vai te dar as respostas que ele quer que você saiba primeiro, a resposta correta, né? Assim é na televisão, nas redes Globos da vida, etc e tal. O mundo é assim. Então, grandes governadores, grandes deputados e grandes senadores que estão desesperados com essa quantidade de droga que está sendo apreendida nesse atual governo. Então, eles estão aí dentro mesmo. Você acha que não? Eles estão aí dentro mesmo. Eles não são os caras que vão lá vender no morro. Eles simplesmente facilitam a entrada da droga. Eles financiam muitas das vezes. Isso acontece há muito tempo no Brasil. Há muito tempo. E vocês não vão se surpreender quando essas coisas vierem à tona. Então tenha cuidado para você não dar a oportunidade para alguém lá dentro levar a droga para perto da escola do seu filho e de repente, né, infelizmente ser pego em relação a isso aí. Eu acho interessante, né, pastor, que nessa época, né, só nessa época, aí vão vir com o pé no chão, com o pé na lama, eles vão comer o famoso pastel com caldo de cana, né? Comer pastel com caldo de cana, vão comer na rua, e até se você tiver com o sovaco, né, catingoso, eles vão te cheirar e te abraçar para dizer, né, só nessa época. Pegar as crianças no colo. As crianças no colo só nessa época. Aí você vê gente de todo lado correndo, para cima e para baixo correndo, desesperado, querendo ganhar. Mas por que eles querem ganhar? Será?
fica a interrogação, por que eles querem ganhar, né? Será que é para fazer política ou é para fazer politicagem, né? Será que é para o benefício do povo ou é para benefício próprio? Eu sempre tive na minha cabeça o seguinte, que primeiro o político ganha muito bem. O político ganha bem demais. Melhor do que muita gente que estudou muito, né? Eles ganham bem demais. Para não fazer absolutamente nada. Poucos deles realmente trabalham. A maioria tem lá o pessoal por trás, né? Que são os assessores. Os assessores é que montam os projetos, que montam tudo. E ele simplesmente lança lá, né? Não faz muita coisa não. Para a quantidade de dinheiro que eles ganham. Mas eu sempre tive na minha cabeça o seguinte, que o político ele poderia fazer o seguinte, ele poderia não roubar, não tirar o dinheiro da merenda, não tirar o dinheiro da saúde, não tirar o dinheiro do aposentado, sabe? E simplesmente, sei lá, especular, não é certo, isso não é certo, tá? Mas assim, perto das coisas que os políticos fazem, seria mais até aceitável, entre aspas, assim, se descendo pela garganta, assim, sabe aquela coisa que desce pela garganta, assim, arranhando. Mas esses caras sabem onde é que são os projetos da prefeitura, onde é que eles vão fazer ponte, onde é que eles vão fazer isso, onde é que eles vão fazer aquilo outro. E eles, com o dinheiro que eles ganham, eles podem simplesmente comprar terreno ali, aquele terreno vai render e tudo mais, sabe? Não é certo fazer isso. Mas é melhor do que roubar dinheiro da comida na pandemia aí. Pandemia... Enriqueceu muita gente. Nossa, né? eu trabalho com ventilação mecânica, né? Eu hoje consigo comprar um ventilador mecânico novo, zero bala, por 60 mil reais. Isso se eu não comprar em quantidade, se eu comprar 60 mil reais. São Paulo foram entregues 434, se eu não me engano, ventiladores do universo que eles compraram, onde dava cada ventilador saiu por 500 mil. 500 mil reais. Para onde é que esse dinheiro está indo? Eu tenho para mim que, como o governo federal fechou as torneiras da corrupção lá na esfera federal, eles foram obrigados a descer aqui pro estadual e se aproveitaram muito da pandemia por conta disso. Para a gente fechar aqui estadual, a gente precisa colocar governadores decentes em todo o Brasil, ou pelo menos na grande maioria do Brasil. Aí fecha a corrupção aqui, aí vem para dentro do município. Só que quanto mais desce, menos dinheiro se gasta. Então, né, é o caminho natural. É interessante que eu conheço pessoas, né, pessoas mesmo que um dia não tinha nada assim, quase igual eu, né, e hoje são podre rico, pastor. Podre rico. Tem fazendas, tem empresas, né, tem 4, 5 empresas. É comum, você pega um sobrinho seu, ele monta uma empresa, e aí você ganha alguma coisa, aí seu sobrinho já vai fazer uma empreitada pela prefeitura, vai ser responsável por uma coisa aqui, outra coisa por lá. Aí o serviço dele, que se eu fosse pagar na iniciativa privada era 50 reais, por ser da prefeitura já passa para 500, e assim vai indo. É uma praga isso daí. Agora nós temos que vencer. Olha, nós somos hoje, montando em porcentagem, 1% da população do mundo manda no mundo. O mundo é comandado por 1% da população. São os bilionários. Os bilionários são donos das universidades, das indústrias farmacêuticas, da indústria de tecnologia, das grandes mídias, das redes sociais. São donos de tudo isso daqui, né? Nós consumimos tudo isso. Consumimos remédios, alimentos, estudos, consumimos mídia, entretenimento, consumimos tudo isso daí. Então lá de cima, eles mandam as coisas pra gente aqui embaixo, de maneira que a gente possa viver aqui embaixo, tipo assim, numa falsa paz, enquanto eles estão ganhando lá em cima. Em contrapartida, os governos mais totalitários vêm de baixo para cima, fazendo leis e promulgando decretos que fazem com que a gente seja obrigado a se tornar refém desses caras. É um negócio muito diabólico. Agora, 1% da população manda no mundo. 5% da população acordou. Está acordada. Né?
90% da população, 90% da população está dormindo, felizes com seus telefones, felizes com sua televisão, com pequenos bens materiais, estão dormindo. Nós somos parte desses 5% que querem acordar essas pessoas. Ao mesmo tempo, aquele 1% que está mandando lá em cima, está doido para que você permaneça dormindo. Basta você acordar. Deixa eu mudar de assunto rapidinho para contar um caso que eu achei tão interessante. O ministro Barroso, ele soltou hoje ou ontem um dos seus discursos dizendo que o nosso presidente ele era defensor de ditadura e totalitarismo, né? Aí você falava de hipocrisia no começo, né? Barroso foi advogado do Cesare Battista, aquele terrorista lá da Itália. E na sua defesa do Cesare Battista, ele disse que a Itália da época que Cesare Battista fugiu para o Brasil era uma ditadura. E a Itália nunca foi ditadura nessa época. Então a mesma coisa que ele fez para defender um terrorista foi chamar os outros. Então uma das coisas que a política perpetuou, principalmente do lado da esquerda, é que acuse, né, os outros daquilo que você faz. É um dos lemas aí do comunismo, né? Acuse daquilo que você faz. Então olha a hipocrisia, o cara defendeu um terrorista e está chamando o outro de defensor do terrorismo. Eu não sei o que está acontecendo mais com o nosso país. Pastor, uma pergunta que fizeram para mim, eu acho que muitos querem uma resposta sobre. Eu via como candidato a vereador, você não está sabendo? Não está sabendo, não. Estou sabendo agora. Candidato a vereador de mudar, né? Meu objetivo, né? Eu tinha. E algumas pessoas me bloquearam, evangélico, porque eu ia mudar. Se eu chegasse ali, com certeza eu ia me corromper. E eu, estudando a história de José, né, e vi, né, me chamou a atenção aquele jovem, né, que não se corrompeu. Ele tinha tudo para se corromper. E ele poderia usar os projetos de Deus na vida dele, né, para fazer coisas erradas, né? Ele poderia usar a autoridade dele como rei, né, como governador, para também humilhar, né, a quem humilhou, porque ele foi também humilhado, entendeu? Mas só que ele tinha um foco, ele tinha um caráter. E eu vejo assim, que uma pessoa que tem caráter, ela não se vende e ela não muda facilmente, né? Ela continua sendo aquilo que ela é, né? Assim como o nosso querido irmão José, né? Ele continuou sendo, né, aquilo que ele estava defendendo, né? Inclusive ele fez coisas boas em relação como governo, né? Como governador, né? Sim. Ele ajudou, né, a sua família, seus familiares, e trazendo, eu entendo que família significa, né, amigos, né, os irmãos, né, colegas. E eu vejo assim, que se nós mudar, é porque eu não tenho caráter. Sim, O dinheiro às vezes seduz demais algumas pessoas, sabe? Existe um ditado popular bem simples que diz que quer conhecer uma pessoa, dela poder, né? E às vezes as pessoas realmente mudam em relação a isso. Eu já vi muita gente boa mudar, sabe? Eu não vou dizer que você mudaria porque eu não sou futurologista, né? Não estou fazendo aqui analisando o futuro, né? Eu conheço você há um bom tempo, sei do seu caráter e acredito no seu caráter. Então, até que me prova o contrário, até que você me prova o contrário, continuo acreditando, né? Mas a gente tem exemplos hoje dentro da política de pessoas que não se corromperam. Nós temos, por exemplo, para dar um exemplo, de um grande deputado que nós tivemos, foi o Clodovil, homossexual, assumido,
Um grande deputado. Se você for estudar a história do Clodovil aí como deputado, você vai ver que o Clodovil votava excelente. Por mais, ele foi vaiado uma vez pela comunidade homossexual porque ele se posicionou a favor da família. Ele falou, não, eu vim de uma mãe. Não foi vim de uma chocadeira, eu vim de uma mãe e de um pai. Minha mãe e meu pai tiveram importância na minha vida, né? E foi um homem de caráter. O caráter da gente, ele independe da religião, né? Eu postei no meu status do WhatsApp, eu nem sei se está mais aqui, olha, mas eu postei ontem, se estiver aqui eu mostro para as pessoas, não está mais não, uma foto de um padre da Flor de Lis, que a gente já viu que matou aí o ex-marido, que era genro, que foi filho, uma bagunça do tamanho do mundo na família dela, e um outro cidadão. Então, você não interessa se você é padre, se você é pastor, se você é rabino, se você é... Não importa o que você é. Seu caráter não é vinculado àquilo que você é ou à religião que você prega. É vinculado às ações que você toma. Eu gosto de dizer que o ser humano ele é um conjunto de ações. Atitudes certas e atitudes erradas. O que faz de um bom cristão é aquele que, a partir de Jesus, começa de novo, procura continuar fazendo as atitudes certas, né? Corrige as erradas se possível for, né? E usa a palavra de Deus para que as próximas atitudes possam ser corretas. Então, sim, existem pessoas boas. Pastor Damilson, o pensamento meu, que as pessoas podem discordar, eu não sou muito a favor de que o sacerdote seja político. Porque eu fico imaginando o seguinte, eu fico me colocando nessa situação. Eu chego em Brasília, por exemplo, como deputado, e aí o meu partido quer votar alguma coisa que eu sou contra. Eu sou contra aquilo ali. Aí eu posso ir lá e votar contra. O partido vai vir em cima de mim, igual ia em cima do atual presidente, sem problema. Agora, muitas vezes eu ia ser obrigado, entre aspas, a ver coisas erradas e não poder falar nada. E pelo risco da minha própria vida, pelo risco da minha família. Então, assim, para mim não daria muito certo. Porque se eu sou um sacerdote, pregador da verdade, eu preciso pregar a verdade onde eu for, do jeito que for, né? Apesar dos meus erros. Então, eu não sou muito a favor. Agora, se o cara quer ser candidato, ele entrega e ele segue para um novo chamado. Que Deus abençoe. Mas a partir dali ele não deveria mais subir a púlpito como pastor, pregador, essas coisas. Eu acho que não combina. É um pensamento meu. Isso. Pensamento meu. Bem, o tempo está correndo, né? E a gente não tô vendo... Deixa eu só rapidão, pastor, olhar aqui um negocinho rapidão. Fica à vontade. Fica à vontade. Política é um assunto complicado. Eu vou dar uma ministração um dia desses na igreja, não no domingo, num dia que a gente vai combinar. E eu acho que todo pastor deveria fazer isso nas suas igrejas. Não falar de candidato. Não importa o candidato que você, pastor, quer que vença a eleição. Você não tem que induzir os seus fiéis a votar naquela pessoa que você vota. Acho isso completamente equivocado. Mas você tem por obrigação mostrar às pessoas quais são os partidos que estão vindo e o que eles defendem. Simples assim. Olha, tenho aqui o PT. A história do PT é essa, eles são defensores disso. Ah, mas no estatuto não está escrito. Meu filho, você pega lá no Google e bota assim, votações, aborto, leis, PL de aborto. Vai aparecer um monte de PL, aí você vai lá e procura ver quais que votaram, foram votadas. As que foram votadas é só você olhar lá o placar. As que tiverem nominal, as pessoas tiveram que expor o seu voto, vai estar lá. PT, pessoal, PDT, PSTU, PCdoB, PV, rede, esses negócios estão tudo lá, entendeu? É verdade. Então a gente tem que falar para o povo o que esses partidos costumam defender. E aí as pessoas tomam as suas decisões baseadas naquilo que elas quiserem, porque são livres para tomar essa decisão. É verdade. Aí, né,
Em relação, nós estamos falando aqui sobre política, né? Politicagem. A gente não colocou nem o nome de prefeito aqui, nem de vereador. Sim, não. Nós só estamos mostrando, quero deixar bem claro no nosso irmão Ednelson, né? Nós estamos mostrando a realidade, né, de algo que precisa ser mudado na nossa política, né? E nós temos capacidade de fazer isso, se nós quisermos, é claro, né? Eu falei aqui em relação a pessoas, né, que já estão tempo na política, que não tem um histórico bom, né? Não tem um histórico que fez alguma coisa ou que vai fazer, né? E quando chega do ano, ele vem com aquela mesma ideologia, né? De querer trocar o eleitor com voto, né? Dando uma cesta de rancho, dando uma telha, R$ 50, né? Isso é isso que nós somos contra. Eu sou contra isso, né? Eu não aceito isso. Por quê? Porque tem muita gente que vive sofrendo, né? Eu não estou falando em relação, eu não sei muito bem Manaus, porque eu não tenho muita pesquisa. Mas no interior, né, que já venho muito tempo, Nhamundá, no caso. Nhamundá tem comunidades que está esquecido, né, do poder público e está esquecido. Não, e agora que começou a visita de novo, né? E olha, vamos supor agora, a educação ela é fundamental, né, para isso. E por que é que os políticos não ajudam na educação, né? Dinheiro vem, né? Quanto mais ignorante você for, melhor para eles. Isso. Então tem comunidade, né, que tem colégios que nunca foram ajudados, né? Colégio de tábua, de madeira, caindo aos pedaços, sem ventilador. Isso é uma educação no Brasil? Atrapalha demais. Atrapalha demais. Então, Atrapalha demais o aprendizado em baixas condições, é complicado. É diferente você pegar uma criança e botar ela dentro de um ar-condicionado, num quadro bacaninha, em cadeiras confortáveis, né? E botar ela para aprender e ela poder comer uma merendinha legal e estar com a barriga cheia, do que uma criança que tem que caminhar 3, 4 quilômetros para chegar na escola, vai sentar num ambiente desconfortável, com inseto, com calor, num quadro improvisado, com material improvisado, e muitas das vezes não vai ter que comer direito, de forma adequada, não vai ficar com fome e não prestar atenção, não. É muito diferente. Você não tem nem como comparar isso daí. E também, pastor, que assim, né, que me deixa muito preocupante, e até às vezes eu fico assim pensando, não sei por que eu sou assim. Eu até me chatio, né, com a situação em relação à saúde, né? O senhor que trabalha na área da saúde, né? Mas tem lugares que não tem remédio para verme. Né? Tem lugar, eu conheço, né, eu conheço muito lugares que tem um hospital, principalmente na área interior, que tem um hospital, pastor, que está cheio de serviços gerais, mas não tem um médico para, entendeu? Um médico. Vocês não têm ideia do que é você ter que escolher se uma pessoa vai viver, se uma pessoa vai morrer. Nós não somos Deus, cara, mas muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão, sabe? Eu como fisioterapeuta não passei muitas vezes por isso, mas médicos passam mais por isso. Mas no hospital que eu trabalhava no Rio de Janeiro, às vezes eu ia no estoque e eu tinha, sei, às vezes 3, 4 sondas. E eu chegava nas enfermarias, tinha os velhinhos lá tudo se afogando em catarro. E se eu tirasse aquele catarro, aspirasse aquele catarro dali, ele respiraria melhor. E muitas vezes eu tinha 6 sondas, 5 sondas e tinha 15 velhinhos se afogando em secreção. E aí eu tinha que escolher quais eram os que eu ia ter que aspirar. Isso é muito ruim, vocês não têm ideia. Faz mal a gente sair de lá mal, destruído, acabado, sabe? E quando a gente chega no dia seguinte e viu que o velhinho morreu, é pior ainda. E não tem. O hospital não trabalhava, às vezes não tinha soro. Se não tem soro, você não faz medicação. E às vezes o governo tinha que correr de um lado para o outro nas UBS para tentar arrumar soro, para poder levar para o hospital, para poder administrar. Pessoas morrem, gente, por isso, por coisas pequenas, por coisas pequenininhas as pessoas morrem.
Morrem demais. Então, o meu objetivo, né, aqui com o pastor Juliano é isso, é mostrar que você tem o poder de mudar, né? Sim. Eu tenho o poder de mudar, nós temos o poder de mudar isso. Pastor, eu fico assim imaginando um homem, um endemoniado de Gadareno, né? Que era endemoniado e Jesus chegou, mudou aquela história, mudou aquele quadro. Jesus, né, transformou aquele jovem, né? Ou seja, após ele ser liberto, 5 minutos de ser liberto, ele já estava fazendo coisas, né, extraordinárias, né? Ele arrastou muita gente arrastou, para ali, para ver. ganhou 10 cidades, né? Para Jesus. Por a região de 10 cidades. Né? E antes ele era endemoniado, né? Após ser liberto, fez uma mudança. E agora eu te pergunto, você não poderia fazer isso também, né? Quando você conhecer a verdade? Não tô falando em relação quando se você, né, não está conhecendo. Porque às vezes os nossos erros, né, também ajudam, né, a contribuir com a ignorância, né? Nossos erros. O segredo do Evangelho é Jesus transforma a sua vida e você vai transformando a vida das pessoas que estão à sua volta. Isso. Mediante a Ele, mediante a Cristo, mediante o Espírito Santo. Né? E você fazer como? Mostrando a verdade, né? Mostrando a realidade. Você precisa mostrar para as pessoas que aquilo está errado, para eles também entenderem, não, está certo. Como é que eu vou ter autoridade de dizer que está errado, eu não fazendo o erro, né? É mostrando a melhor pregação é o nosso vivenciamento. Eu entendo isso, pastor. É você mostrar às pessoas quem você é. Né? As pessoas olhar para você e eu vou seguir o fulano, né? E vou seguir o fulano por motivo. E essa além de ser a forma mais certa de conduzir na política, também é a forma correta de você seguir na religião. Na religião. Eu separei aqui um parte que todo mundo conhece, né? Da Isaías 29. Essas pessoas me honram com seus lábios, mas seu coração está muito longe de mim. O fato de me adorarem é inútil, porque ensinam regras inventadas por homens como se fossem minhas. Então, a gente, em qualquer lugar que a gente vai, acho que é um grande erro que a gente às vezes acha que crente é só dentro da igreja, né? Aonde quer que a gente vai, a gente tem que levar as regras de Deus, não as regras inventadas por homem. Então, muitas vezes, nós nos portamos politicamente também dessa forma. Né? Ah, não, mas isso aí não tem nada a ver, não quero misturar religião com isso, não. Eu falei, não, filho, você não tem que misturar religião, você não tem que espiritualizar. As pessoas, às vezes, confundem isso. Você não tem que espiritualizar a coisa, sabe? Você tem que entender que você anda segundo os caminhos de Deus. Aonde quer que você vai. Se é na política você vai usar, se é na educação você vai usar, se é com seu amigo, se é no trabalho, se é na igreja, não importa. Aonde você vai, você tem que seguir as leis de Deus. É uma coisa que me incomoda demais, pastor Camilson. Isso tem me feito pensar direto. Eu tenho dificuldade às vezes de dormir porque minha cabeça fica trabalhando muito tempo. Eu estou assim esses Eu às vezes vou dormir altas horas pensando e refletindo e lembrando da palavra de Deus às vezes, né, daquilo que não é todo assunto que às vezes eu estou refletindo que tem a ver com religião, né? E às vezes eu fico me perguntando, poxa vida, os romanos tinham mais de 200 deuses, várias divindades eles tinham, e o direito que a gente usa hoje é o direito romano. É o direito mais evoluído, é o direito que os advogados sempre defendem. Por que a lei de Deus não é o direito mais evoluído que a gente tem? Não foi o próprio Deus, que é perfeito, que fez? Por que homens fizeram o direito mais evoluído do mundo? Não consigo entender. Estou tentando buscar entendimento para isso, mas não consigo entender. Porque na minha opinião não existe lei mais perfeita do que a lei de Deus. E se Deus me permitir, eu vou morrer pregando isso, porque ela não me salva, a lei de Deus não me salva, mas ela justamente me diz aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado. Paulo deixa isso bem claro, João
1 João 4:3 também fala a respeito disso. Então, a minha vida é baseada naquilo que Deus diz que é certo e que é errado, não naquilo que o homem diz que é certo e que é errado. Por isso que muitas vezes a gente escolhe errado, porque a gente, em vez de se basear naquilo que Deus diz, a gente se baseia naquilo que o homem diz. E é pior que é verdade. E eu tenho algo para comigo, né? E sempre falo, né? Eu aprendi isso aí e analisei, e isso é verdade. Que religião é igual o time de futebol, né, pastor? O melhor é o meu time, no caso, né? O melhor é o meu time, é o Vasco, né? Isso aí O a gente Vasco tem que concordar. é o melhor, entendeu? Então, mas em Tiago 1:25, se não me sabe a memória, pastor, lá diz que a religião pura e verdadeira para com Deus, quem são? Lá está a resposta, né? Lá está a resposta, né? Quem é a religião pura e verdadeira para com Deus? Está lá em Tiago, né? Quem visita os órfãos e as viúvas, e o segundo, e não se contamina com as coisas deste mundo, né? Que não se contamina, que ela sempre está vivendo uma vida em santidade com Deus, buscando, né, ser, né, não querer ser melhor que ninguém, mas buscando sempre fazer o melhor, buscando sempre querer fazer o melhor. Está aí em Tiago, se não me engano, 1:25, não, ou Tiago 1. Se a pessoa, porém, olhar bem de perto na lei perfeita que concede liberdade, não se tornar um ouvinte que se esquece do que mais alguém pratica a obra, ele requer, então será muito abençoado em tudo que fizer. Há alguém que se considera observante da religião e não controla a sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua observância não vale de nada. A observância religiosa que Deus, o Pai, considera pura e irrepreensível é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar contaminar pelo mundo. 27, na verdade. 27. Então, que visita, que cuida dos órfãos e das viúvas. Quem são esses órfãos e essas viúvas? Quem são? E nas suas dificuldades. E não se contamina com as coisas, né, que aborrece os olhos de Deus. Ou seja, que sempre está querendo fazer o melhor. Né? Quem estuda os 613 mandamentos de Deus, eu já falei isso, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, mas o pessoal fala assim, esse negócio de mandamento, negócio de lei é muito ruim, esse negócio de lei. Aí você pega Jesus falando assim, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aí você fala assim, mas os mandamentos dele, tudo bem, se você for olhar com carinho, o Novo Testamento tem 1035 mandamentos, e a lei de Deus tem 613, então tem mais mandamento lá no Novo Testamento do que no Velho. Mas quem estuda os mandamentos, se você for observar com carinho, boa parte dos mandamentos, aliás, a maior parte dos mandamentos, 70% mais ou menos, são para te ensinar a lidar com o seu irmão, cara. São para te ensinar a lidar com o seu próximo. Deus tem a maior preocupação de Deus, a primeira preocupação de Deus talvez, claro, Ele quer que você o ame acima de todas as coisas. Mas acontece que para você amar Ele, você também tem que amar o próximo. É condicionado. O primeiro mandamento, todos os mandamentos se condicionam ao primeiro mandamento. Eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito, da terra de escravidão. Todos os mandamentos estão relacionados a esse. É um organograma, né? Uma linha puxando para cada um. Então, assim, se você não consegue cumprir os que estão de baixo aqui, como é que tu quer cumprir o que está de cima aqui? É condicionante, é igual fase de videogame. Para você chegar lá em cima, você precisa ir passando as demais fases. É claro que, na nossa ignorância, tem coisa que nós não sabemos se estamos fazendo errado. No momento que nós descobrimos, aquilo se torna pecado para a gente. Mas aí a gente se arrepende e deixa de fazer. Esse é o caminho do cristão. E o que o versículo diz, né? Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Né? Você só vai ser liberto conhecendo. Você só vai saber que é errado quando você saber que ele está errado. Exatamente. Senão você nunca... A mesma coisa do lado político, né? Sim. Do lado político. Se você está vendo o cara está todo errado, o cara ganhou para ser vereador, para ser prefeito, para ser, né, o deputado, e durante seu mandato só quis sugar o dinheiro público, não fiz nada com nada, um projeto para, pelo menos, né, um projeto que venha beneficiar, aí volta de novo a querer vir de novo como candidato,
e com a mesma ladainha, né? Levando 1 quilo de açúcar, um arroz, um feijão, com o pé no chão, com a sandália rasgada, com a sandália emburacada, para querer tentar enganar você. Aí você cai no engano se você quer de novo, né? Aí você é enganado, aí é você que escolhe. Ou você muda ou você continua no engano, né? Então, finge que me engana que eu finge que acredito. É isso. Então, não se engane mais, né? Vamos mudar essa realidade do Brasil, né? De Manaus, de Parintins, de Inhamundá, de Boa Vista. Você que está assistindo aí de Faro, né? Então vamos mudar, né? Não vamos deixar mais que as pessoas venham nos enganar, mas vamos mostrar para eles que nós acordamos, que nós somos sábios agora, né? Temos sabedoria para agir dessa forma, né? E lembre-se, não deixa o diabo governar por você, porque depois você vai reclamar. As coisas que a Bíblia diz que vão acontecer, acontecerão. Não tenha dúvida disso. Mas, por incrível que pareça, você tem o poder de adiar. Porque as decisões dos seres humanos, o nosso livre-arbítrio faz toda a diferença. Se hoje o mundo se dobrasse de joelho, verdadeiramente se arrependesse, Jesus nem precisava voltar tão cedo mais. Ele adiaria para ele voltar depois, porque as coisas estariam mais ou menos encaminhadas. Mas assim foi com Jonas, né? Deus mandou o que para Jonas lá? Olha, avisa aquele povo lá que eles vão morrer. Eu vou matar todo mundo, acabou. O negócio é esse mesmo. Aí aquela história toda de Jonas na baleia, volta, quando Jonas chega lá, o povo se arrepende, até os cachorros vestindo pano de saco. Aí Deus fala o quê? Não vou mais destruir, não. Os caras se arrependeram, Jonas fica bravo, né? Então, se o mundo hoje se arrependesse, talvez a história fosse diferente. Mas Deus conhece nosso coração, sabe como o ser humano é. Mas você que está acordando hoje, se você está assistindo essa live e está acordando para aquilo que a gente está falando hoje, está prestando atenção naquilo que a gente está falando, você tem a oportunidade de fazer a diferença, de mudar. Concordando ou não com o governo que nós temos federal hoje, houve uma mudança. Não vou discutir se ela é melhor ou pior, mas que houve uma mudança drástica, houve uma mudança drástica, né? Se essa mudança não foi agradável para você, você já sabe qual caminho que você tem que fazer. Lembra do passado, vê se o passado era melhor para você e vote, né? Se você concorda com o que está acontecendo agora, permaneça votando nesse campo. Você é livre para você fazer o que você quiser, mas tenha cuidado. Se você é cristão, não deixe o diabo governar, porque daqui a pouco você vai estar com um chip na sua testa ou no seu braço, aí no seu punho, e vai ficar reclamando. E vai ficar reclamando com Deus por que aquilo aconteceu. Aquilo aconteceu porque num regime democrático, onde você tem a maior arma que você pode ter como ser humano, que é o voto, num regime democrático, você não usou da forma correta. Então reflita a respeito disso. Não deixe o diabo entrar na sua casa, não. Amém? Vou dar uma notícia no final, né? Depois o pastor vai dar dele. Então o pastor falou em relação a isso. Cuidado com as ratazanas. Cuidado com os ratos, que estão só se fazendo no poder, né? Vamos tirar as ratazanas do poder, mas você também precisa acordar, né? Precisa acordar. E vamos colocar pessoas que amam a família, pessoas que realmente querem o melhor para o município, para o Brasil, né, e para a população, né, que querem algo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, né, e daqui a pouco eu vou estar respondendo as perguntas de vocês aí, que está aí, mas você pode deixar um tema para a gente debater na quarta-feira, mas que isso serviu de conhecimento para a gente. Que Deus abençoe a sua vida. O pastor Juliano vai estar dando as suas considerações final, né? E vamos encerrar por hoje. Algumas dúvidas vamos estar respondendo para você aí, beleza? Fique com Deus. Shalom. Bom, para mim agradecer, né, pelo convite do pastor Adamilson. Para mim foi um grande prazer.
Gosto muito do tema, gosto de debater sobre isso. Milito nisso o dia todo, eu acho, né? Mas assim, porque eu não quero ser enganado, né? A gente está num ramo de pesquisa muito diferente aí, coisas que normalmente não se pesquisam dentro da igreja, mas a gente está pesquisando porque a gente está entrando no submundo mesmo das coisas para poder a gente explicar para as pessoas da igreja o que estão acontecendo de verdade. Infelizmente, vocês vão ver pela frente aí muita gente aparecendo com pedofilia, muita gente aparecendo com sacrifício de criança, com uso de sangue de criança para produção de droga. Tem uma série de coisas aí que estão acontecendo no mundo, que estão começando a aparecer agora. E vai chegar o tempo da gente expor isso aí, não é o momento ainda, mas a gente está aí para isso. É para descobrir a verdade, expor a mentira realmente, expor aí o mal, para que a luz possa brilhar e as pessoas possam sair das ilusões que foram criadas. De antemão, pesquise, não deixe ser iludido por palavra doce da boca de político, viu? Cuidado com as falsas ilusões, cuidado com as falsas promessas, e que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, viu? E que te dê sabedoria para tomar as escolhas certas, tanto na vida política como na vida pessoal, para que você possa crescer, né, na presença de Deus abundantemente.